Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um quadrinho que de início eu não gostei tanto, mas o final acabou me conquistando, que é essa aqui, ó, a coleção clássica Marvel Homem-Aranha. Pois é, esse aqui é o primeiro volume dessa nova série de quadrinhos que já está sendo lançada há um tempinho pela Panini. E aqui nós vamos falar sobre este personagem tão icônico e tão amado por muitos leitores, que é o Homem-Aranha. Bora pro vídeo? E, é claro, galera, já que estamos falando de Homem-Aranha, não podemos nos esquecer que, sim, com grandes poderes, vem grandes... Oh, gente... Então, galera, se nós vamos falar de Homem-Aranha, deixe o seu like. Pois é, espalhe a sua teia nesse like, deixe os seus comentários e se inscreva no canal, ativando o sininho para que vocês sempre recebam as notificações dos próximos vídeos. Mas vamos falar um pouco sobre essa história. Normalmente, quando a gente pensa em Homem-Aranha, nós pensamos naquela frase icônica: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Pois é, essa frase existe no quadrinho? De certo modo, sim, mas não foi como a gente viu nos filmes. Um leve detalhezinho, né? Que existe uma diferença dos quadrinhos para o filme. No filme, em especial o de 2002, do Tobey Maguire, o tio Ben fala essa frase para o Peter no carro. No quadrinho, o tio Ben não chega a falar essa frase para ele. Mas isso não tira o peso que é essa frase para o Peter Parker. Porque quando se trata de responsabilidade, essa é uma das marcas registradas do personagem. E claro, quando você pensa no Homem-Aranha, você também pensa nos seus vilões. E nesse caso, esse quadrinho em específico, ele mostra alguns dos vilões mais clássicos do Homem-Aranha. No caso aqui, os primeiros dele, como o Abutre, o Camaleão, o Dr. Octopus, o Dr. Destino. E um vilão que eu não conhecia, um tal de Consertador. Nunca ouvi falar nesse cara. Vou ser sincero, nunca ouvi falar. Mas esses vilões, eles têm até um pouco das suas origens aqui. Não, assim, elas são colocadas de maneira bem por cima, né? Bem por alto, assim. Mas eles aparecem. Claro, cada história dentro desse quadrinho, ela é independente no quesito interação entre os vilões. Mas pro Peter Parker, ela é bem assim, linear. Ele vai crescendo na história. Então, você vai esperar que, com o passar do tempo, o que aconteceu na história de um vilão vá se refletir na vida do Peter na próxima história. E isso acontece muito. Então é algo que eu acho bem legal desse quadrinho. Mas, para mim, teve um pequeno problema. Assim, como é uma história dos anos 60, eu tive uma certa dificuldade de engrenar na história. Foi um pouco difícil para mim. Não sei se é por causa da forma de linguagem, os balões assim em excesso, talvez. Mas para mim teve uma certa resistência, né, no início. Mas a partir lá da terceira, quarta história, as coisas já começaram a andar melhor. Eu senti que andaram melhor. Você, dentro dessa toda a história, você vê que ele é um herói, né? Um Homem-Aranha iniciante. Ele comete muitos erros. Mas uma coisa que já havia falado logo no início do vídeo, que é a responsabilidade, ela é muito presente. Ela permanece na história. O Peter agora, de garoto
deslocado, o cara que era muito zoado por todo mundo. Claro, ele continua sendo zoado, isso é óbvio. Isso não mudou. Mas do cara que ficou sendo zoado sempre, depois que ele ganha os poderes, as coisas mudam pra ele. Porque ele agora não é só um adolescente comum. Ele é um cara com uma força absurda, reflexos incríveis, resistência fora do comum. Então, ele pode muito bem enfrentar os bullies da escola dele. Pode simplesmente botar todos eles no chinelo. Mas é aquilo. Se ele fizer isso, talvez alguém se machuque gravemente. E aí ele simplesmente tem que dar aquela recuada. Porque um poder tão grande como esse pode ser benéfico, mas também pode trazer muitos malefícios se você escolher errado. Pois é, a frase poder e responsabilidade é extremamente presente na história dele. E claro, aqui também tem a participação de um grupo muito famoso dos quadrinhos, o Quarteto Fantástico. Ele já aparece ali na segunda história do Homem-Aranha, segunda ou terceira. Então é legal que você já percebe que eles já são um grupo estabelecido no universo Marvel. Então vale a pena que você já pode querer conhecer também um pouco mais a história desses personagens. Um outro detalhe que chama atenção, uma coisa que eu gosto muito, é o uniforme do Homem-Aranha. Aqui, quem desenhava essas histórias era o Steve Ditko. Foi logo o criador junto com o Stan Lee. Vou mostrar uma pequena cena aqui. Eu acho esse uniforme do Homem-Aranha muito legal. Até aqui o que aparece na capa. Que ele tem um tom de azul mais escuro. Aqui na parte de trás me mostrando, ele já tem um tom de azul mais escuro. Essas linhas no uniforme. Eu acho bem legal isso. Eu acho essa representação do Homem-Aranha muito bonita. Mas a arte, ela não é, assim, pelo menos ao meu ver, a coisa mais deslumbrante de todas, né? Mas ela cumpre bem o papel. Para a época que o quadrinho foi feito, eu acho que ele cumpre bem o papel. Alguns detalhes que em outros quadrinhos eram até meio que ignorados, como os olhos, né? Você vê que alguns quadrinhos, os olhos eles são bem simples mesmo, assim, desenhados, mas nesse aqui eles tem uma participação importante, porque os olhos demonstram muito o sentimento das pessoas. E o Steve Ditko conseguiu colocar isso muito bem. Além, é claro, da questão do próprio visor do Homem-Aranha na máscara dele. É muito legal que a gente percebe que isso foi até colocado nos filmes mais novos, que como a reação dos olhos do Peter, ele reage na máscara. E isso começou por aqui também. Então, se você é um novo leitor de quadrinhos, está começando, está querendo ler mais, conhecer um pouco mais sobre o Homem-Aranha, no caso as suas origens, esse quadrinho vale muito a pena. É um quadrinho que eu recomendaria para quem está começando. Você vai acabar se divertindo bastante. Até mesmo para crianças. As crianças vão gostar muito dessas histórias. Então é isso, galera. Não se esqueçam, é claro, de deixar o seu like. Isso aí, seu aranha like. Deixe o seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Isso, seja sempre atento, porque às vezes o YouTube ele não entrega os vídeos ou demora muito a entregar. Então, veja se o seu sininho da notificação tá clicado. Vê se está tudo certinho. Beleza? Não deixem de seguir aqui o canal.
Me siga lá no Instagram também, que de vez em quando eu estou deixando alguns conteúdos por lá também, algumas enquetes, que aí você vai poder participar e os resultados delas viram vídeos aqui no canal. Beleza? Um abraço para todos, boas leituras para nós e até a próxima!